Olá! Hoje a nossa principal ferramenta para pesquisa de informações é a internet, não é? Muitas vezes, então, lá no texto dissertativo, argumentativo ou em outro texto que precisa comprovar a sua ideia ou ilustrar, é comum você citar, sites para fundamentar. Mas você sabe como fazer a citação de um site? Em textos que você precisa comprovar, apresentar uma referência para validar as suas ideias, é muito comum apresentar um site como um argumento, como uma referência de autoridade ou para indicar o endereço, a fonte dessa informação. Mas é muito comum ver em alguns textos escrito dessa forma. Todos os anos, a Black Friday gera um número alto de reclamações de consumidores. Em 2020, houve um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior, segundo o www.reclameaqui.com.br. Deu para perceber que aqui a forma como foi colocado o site foi como se fosse um endereço eletrônico. Vamos pensar juntos. Num texto dissertativo, não faz muito sentido você colocar um endereço eletrônico completo do site. Por quê? O leitor ele não vai clicar ali, ele não vai ter como acessar esse endereço eletrônico. Segundo lugar, que depois, agora que a gente já tem muitos anos de internet, nem mesmo www é apresentado quando a gente coloca algum endereço eletrônico. É muito comum colocar o nome do site .com.br ou só .com. Mas ali no texto dissertativo, nem o .com.br é necessário. O que você precisa apresentar então? Apenas um nome do site, o nome principal do portal eletrônico. Então, uma forma de ajustar essa afirmação seria a seguinte: todos os anos, a Black Friday gera um número alto de reclamações de consumidores. Em 2020, houve um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior, segundo o site Reclame Aqui. Percebeu que agora, para explicar que essa informação veio de um endereço eletrônico, veio da internet, eu inseri a palavra site. E depois eu coloquei o nome do site, que é o Reclame Aqui, respeitando as regras de ortografia de iniciais maiúsculas e minúsculas, afinal é um nome próprio. Então aqui a estratégia principal foi direcionar para o leitor onde eu retirei. Seria a mesma coisa se eu tivesse consultado um livro, por exemplo. No livro, Reclame Aqui, No jornal, Reclame Aqui. Então aqui a gente só direciona para o leitor que a fonte é de um endereço eletrônico. Mas quais outras palavras eu posso utilizar para não ficar sempre falando o site, o site, o site? Anota aí alguns sinônimos bem legais. Além do site, então, você pode usar portal eletrônico, endereço eletrônico, sítio ou sítio eletrônico, página da internet ou website. Mas aí o website tem que ficar entre aspas, porque é um termo estrangeiro. Mas professora, site também é. Mas ele já está muito corrente na nossa língua portuguesa. Então, de uma forma geral, aceita-se que ele não esteja entre aspas. Mas também não é nenhum erro, se você colocar site entre aspas. Tá tudo bem, ok? Uma última informação sobre citar um site como um argumento é que você não precisa necessariamente apontar um autor ou quando foi publicado ou o nome do artigo, do texto em que essa informação está presente. No nosso exemplo, o site Reclame Aqui é uma das maiores autoridades, acho que até a principal autoridade que a gente tem hoje no Brasil quanto à reclamação de clientes, reclamação de consumidores. Também a gente poderia citar aqui o Procon, se essa informação fosse retirada do site do Procon, Poderia até indicar retirada do site do Procon. Então, tudo isso, quando você percebe que o site, o próprio endereço eletrônico já é uma autoridade, não é preciso citar outras informações para validar. Porém, se o texto foi retirado de um artigo de alguém muito conceituado na área, que também é referência, por exemplo, algum economista nesse caso, também poderia citar
o nome dele ou apenas o nome do economista. Aí você pode escolher entre o nome do site ou o nome do economista. Tudo depende da construção e da autoridade que você quer dar evidência no seu texto. O mais importante que eu quero que você guarde com você é que não é necessário, num texto dissertativo argumentativo ou outros textos argumentativos, colocar o www nem o .com.br. Você vai fazer isso se for um texto disponibilizado apenas no ambiente virtual, e aí melhor do que colocar www é colocar um hiperlink, quando o leitor consegue clicar na palavra e aí ser direcionado para o endereço eletrônico. E aí, te ajudei a como apresentar de uma forma mais objetiva e ainda assim consistente no seu texto algum site para validar a sua ideia? Se sim, deixe seu like e ativa aqui as notificações para você acompanhar outras dicas como essa para aprimorar cada vez mais os seus textos. E aguardo você no próximo vídeo. Tchau!